ao nosso quadro de saúde aqui no nosso espaço VIP, onde a gente vai falar de um assunto muito pertinente, muito curioso e, de certa forma, um tabu para muitas mulheres, que é a incontinência urinária. Para várias pessoas acham que é muito comum, mas em idosos. Mas não, ele é comum em mulheres, na grande maioria, mas ela pode acometer várias idades. E para a gente tirar dúvidas, a gente está recebendo o Dr. André, ele que é ginecologista e faz parte do grande time do Plano de Saúde, o melhor, o Best Senior. Tudo bom, Dr. André? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Nayara? Obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui. Vamos falar um pouquinho, da incontinência urinária, que está tão presente que a gente menos imagina na vida de mulheres e não só apenas dos idosos. É verdade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que perder xixi sem querer não é normal. Que na verdade é a definição da incontinência urinária. Qualquer perda que você tenha de xixi sem que você queira que aconteça. Isso pode estar relacionado a várias situações, mas o mais importante é que a gente saiba que isso não é normal e a gente tem sim como tratar. Quais são os fatores de risco da incontinência urinária, doutor André? É importante a gente dividir a incontinência urinária em basicamente dois tipos, porque isso vai facilitar não só o entendimento, mas o tratamento da doença. A gente pode perder xixi de uma maneira relacionada a esforços que podem ser grandes, como uma tosse forte, um espirro, um exercício físico, ou você pode perder xixi em situações em que você deseje ir ao banheiro e não dá tempo. Então, esses tipos de incontinência de esforço e essa segunda de urgência são basicamente os dois tipos de incontinência. Então é importante que a gente consiga definir, não só como profissional, mas também como paciente, porque o tratamento e a abordagem ela vai depender do tipo de incontinência que você apresentar. Agora, para quem está em casa e tem de vez em quando, mas se for constante, como é que o paciente, a pessoa, ela vai saber que é momento de procurar ajuda? Que aquela incontinência não está normal? Porque uma vez na vida, ok, mas constantemente ela já vai precisar pedir ajuda. Como é que ela deve saber? Quais são esses riscos que ela pode correr caso ela não procure resolver com o tratamento? O grande problema da incontinência é a questão social, higiênica e às vezes até da autoestima. Paciente que perde xixi em situações que ela não queira, às vezes ela evita até sair de casa. Pacientes que trabalham, que têm uma rotina fora de casa, que é a grande maioria, falando das mulheres, que é a minha especialidade, então são sintomas que muitas vezes prejudicam bastante. Então qualquer coisa que te incomode e que faça com que você não queira que aconteça, essa é a hora de você procurar ajuda. Seja com um profissional da área de saúde, seja com uma informação, mas é importante que você procure ajuda o quanto antes esses sintomas aconteçam. E quais são as opções hoje de tratamento para a incontinência urinária? Uma coisa que é importante é a gente saber que a incontinência ela pode acontecer em qualquer fase da vida, desde uma paciente muito jovem até uma paciente mais idosa. Alguns, já falando ainda em mulheres, alguns processos que são fisiológicos na vida da mulher, elas podem aumentar esse risco, como o número de partos, a idade pela queda dos hormônios, situações de pacientes que têm uma atividade física mais intensa. E todo esse trabalho de tratamento, ele vai depender, como eu já falei, do tipo da incontinência e de como a gravidade que isso acontece. Você pode fazer uso de uma abordagem, seja através de uma boa história, conversando com a paciente, examinando, vendo o tipo de alteração que possa ocorrer nessa parte anatômica, ali da onde sai o xixi, que é a uretra. Como você também pode fazer uso de exames, como faço, por exemplo, no meu consultório, que é um exame, inclusive pelo Best Senior, que é um exame chamado urodinâmica. É um exame que ele tenta reproduzir toda aquela situação em que a paciente perde o xixi, seja numa situação de querer chegar no banheiro ou no esforço, o exame consegue reproduzir isso e aí a partir disso o médico consegue definir junto com a paciente o melhor tipo de tratamento, que vai desde medicações, mudanças de hábito de vida, alguns alimentos que podem interferir nessa incontinência e, em casos mais extremos, a própria cirurgia. Doutor André, e o ginecologista, essa especialidade, é uma boa pedida para aquela pessoa que está passando por isso
pedir esse socorro, essa ajuda para iniciar esses tratamentos? Sim, o ginecologista normalmente é o primeiro profissional médico que a paciente busca ajuda, né? E é importante que ele tenha esse conhecimento. Quando isso não acontecer, que ele encaminhe para um profissional que é o uroginecologista, que é aquele ginecologista que tem uma vivência, uma especialidade voltada para a urologia da mulher, e aí sim fazer uma boa avaliação e estipular o tratamento adequado. Excelente. Doutor André, muito obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns. Obrigado, foi um prazer. E olha só, assim como o Dr. André, ele que faz parte do time da Best Senior, se você que está em casa tem mais de 44 anos, está preocupado e quer qualidade de vida, você precisa conhecer esse grande plano que é o Best Senior, com uma grande variedade, uma gama de hospitais, profissionais renomados e, claro, sem coparticipação. Então fica ligadinho aqui no Espaço VIP, que sempre a gente vai estar trazendo novidades quando o assunto é saúde em primeiro lugar.